Áudio 21. Olá, amados, amadas do Senhor. Desejo que a paz de Deus esteja reinando sobre a vida de vocês mais um dia. Voltamos para mais um estudo maravilhoso. Hoje é segunda-feira, né? Inicia-se uma semana e nós desejamos que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês nesta semana que se inicia. Trabalho, né? Correrias da vida. E nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para vencermos todos os obstáculos, as batalhas, as dificuldades que nos sobrevierem durante esses dias. Mas também as vitórias nós vamos contemplar, porque o Senhor é lindo, as suas misericórdias duram para sempre e Ele é longânimo e misericordioso para conosco. Então vamos estudar mais uma vez. No nosso áudio 21, hoje o capítulo 9, nós vamos falar lutando contra principados e potestades. À medida que Paulo continua em Efésios capítulo 6, ele revela a chave seguinte para entendermos a verdadeira batalha espiritual, a identidade daquele contra quem é a nossa batalha. Ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Observe especialmente como Paulo inicia esse versículo. Ele diz porque a nossa luta. Desde o início do versículo, Paulo faz uma declaração muito forte, direta e dramática. A palavra luta é extraída da palavra grega pali e se refere a brigar, combater ou lutar corpo a corpo. Entretanto, a palavra pali também é a palavra grega de onde os gregos derivaram o seu nome para palaestra, uma famosa casa de esportes de luta. A palaestra era uma enorme construção que externamente parecia um palácio, mas era um lugar de esportes de combate, dedicado ao cultivo de habilidades atléticas. Todas as manhãs, tardes e noites, os atletas mais comprometidos, determinados e ousados daquela época podiam ser encontrados ali, exercitando-se e treinando nessa edificação fabulosa. 3 tipos de atletas principalmente se exercitavam na palaestra: boxeadores, lutadores e pancratistas. Esses eram esportes extremamente perigosos e bárbaros. Por quê? Em primeiro lugar, os boxeadores deles não eram como os nossos de hoje. Os deles eram extremamente violentos, tão violentos que não tinham permissão de boxear sem usar capacetes. Sem a proteção dos capacetes, as cabeças deles seriam esmagadas. Poucos boxeadores no mundo antigo viveram para se aposentar de sua profissão. A maioria deles morria no ringue. De todos os esportes, os antigos viam o boxe como o mais arriscado e mortal. Na verdade, esses boxeadores eram tão brutais e bárbaros que usavam luvas guarnecidas em aço e encravadas com prego. Às vezes o aço que envolvia as luvas era serrilhado como uma faca de caça, a fim de fazer cortes profundos na pele do oponente. E à medida que o tempo passou, os boxeadores começaram a usar luvas que eram mais pesadas e causavam um dano muito maior. Se você estudar as obras de arte dos tempos antigos gregos, é muito comum ver boxeadores cujos rostos, orelhas e narizes eram totalmente deformados por causa dessas lutas perigosas. Você também verá com frequência pinturas de boxeadores com sangue jorrando de seus narizes e com profundas lacerações em seus rostos em resultado do metal serrilhado e dos pregos encravados nas luvas. Além disso, não era raro um boxeador atingir o seu oponente no rosto com tanta força que o seu polegar estendido em direção ao olho, que tirava o olho do oponente de dentro da órbita. Acredite você ou não, embora esse esporte fosse tão combativo e violento, não havia regras, exceto que um boxeador não podia apertar o pulso do seu oponente. Essa era a única regra do jogo. Não havia rounds como existem no boxe hoje. A luta simplesmente prosseguia sem parar até que um dos dois se rendesse ou morresse no ringue. Uma inscrição daquele primeiro século dizia sobre o boxe: a vitória de um boxeador é obtida por meio do sangue. Era esse o esporte completamente violento. Os lutadores de luta greco-romana também com frequência lutavam até a morte.
Na verdade, uma tática favorita naqueles dias era agarrar um oponente pela cintura e pelas costas, atirá-lo ao ar e quebrar rapidamente a sua espinha dorsal por trás. A fim de fazer o oponente se render, era muito normal estrangulá-lo, fazendo-o submeter-se. A asfixia era outra prática aceitável. Obviamente, a luta romana era outro esporte extremamente violento. Os lutadores eram tolerantes em toda espécie de tática imaginável. Quebrar os dedos, quebrar costelas, como uma chave de cintura, espremer o rosto, arrancar os olhos e assim por diante. Embora menos danoso que os outros esportes de combate, a luta ainda era uma batalha amarga até o fim. A luta greco-romana era um esporte muito, muito sangrento. Depois haviam os pancratistas. Os pancratistas eram uma combinação de todos esses citados. A palavra pancratista vem das suas origens gregas, a palavra pan e kratos. Pan significa todos e kratos é uma palavra para poder exibido. As duas palavras juntas descrevem alguém com uma quantidade maciça de poder, poder sobre todos, ou mais poder do que qualquer outro. Esse realmente era o propósito do Pancration. Seus competidores estavam prontos para provar que não podiam ser vencidos e que eram mais duros do que qualquer outro. A fim de provar isso, eles tinham permissão de chutar, esmurrar, morder, sufocar, bater, quebrar dedos, quebrar pernas e fazer qualquer coisa terrível que você possa imaginar. Não havia uma parte do corpo que não fosse permitido acertar. Eles podiam fazer qualquer coisa em qualquer parte do corpo do seu competidor, pois basicamente não havia regras. Uma antiga inscrição diz isso sobre o Pancration. Se você ouvir que seu filho morreu, acredite. Mas se você ouvir que ele foi derrotado e se aposentou, não acredite. Por quê? Porque mais pessoas morriam nesse esporte do que se rendiam ou eram derrotadas. Como os outros esportes de combate, esse era extremamente violento. Agora Paulo usa essa mesma ilustração para descrever o nosso conflito com os poderes demoníacos invisíveis que se organizam contra nós para a nossa destruição. Ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Usando a palavra luta, a antiga palavra grega pali, Paulo transmite a ideia de um combate amargo e de um conflito intenso. Em outras palavras, ele está descrevendo a nossa batalha contra as forças demoníacas como um esporte de combate semelhante aos lutadores na antiga palestra. Isso significa que quando você está lutando contra as forças demoníacas, não existem regras. Vale tudo. Todos os métodos de ataque são legais. E isso não existe um árbitro para gritar falta quando o adversário tentar quebrá-lo, asfixiá-lo ou estrangulá-lo. No seu confronto com o inimigo, aquele que lutar com mais afinco e resistir por mais tempo é o vencedor. Portanto, é melhor você estar equipado, alerta e preparado antes de começar a lutar. Observe que Paulo continua dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Esse princípio, essa declaração de Paulo, pode parecer estar em conflito com o que dissemos nesse livro. Anteriormente, afirmei que a maioria da guerra espiritual é com a carne e a mente. Existe algum conflito entre a afirmação do apóstolo Paulo e o que eu estou dizendo? Absolutamente não. Na verdade, os nossos verdadeiros adversários são uma hoste invisível de espíritos malignos que operam por trás dos bastidores. Essas são as forças asquerosas das trevas que trabalham veladamente por trás de cada desastre deplorável e de cada fracasso moral. Entretanto, eles não podem fazer nada a não ser que a nossa carne coopere com eles. É por isso que eles vêm tentar seduzir, enganar, atacar a nossa carne e a nossa mente. Esse é o motivo pelo qual precisamos lidar com a carne antes de tentarmos lidar com o diabo. Vivendo uma vida crucificada, santificada, continuamente, somos capazes de neutralizar qualquer ataque que o inimigo tentar lançar contra a nossa carne. Por que é assim? Porque homens e mulheres mortos não têm a capacidade de reagir. Você pode chutar uma pessoa morta, cuspir em uma pessoa morta, amaldiçoar uma pessoa morta, ou tentar enganar e seduzir uma pessoa morta, mas independentemente do que você faça, ela não reage. Do mesmo modo,
A maioria dos ataques demoníacos contra nós nunca produzirá nada que tenha consequências graves se estivermos vivendo uma vida crucificada e nos considerando pessoas que estão mortas para o pecado diariamente. Quais são essas forças malignas que estão trabalhando constantemente por trás dos bastidores para seduzir, enganar, controlar e manipular a carne e a mente? Paulo responde a essa pergunta ao prosseguir. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo nos diz que existem 4 classificações de espíritos demoníacos: principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Antes de abordarmos cada um deles individualmente, algo mais precisa ser considerado. Observe que Paulo menciona a palavra contra em Efésios 6 e 12, 4 vezes com relação ao diabo. Por que isso é importante? Porque gramaticamente ele poderia ter usado a palavra contra uma vez com relação a todos os 4 níveis de espíritos demoníacos. Mas em lugar de fazer isso, Paulo optou por repetir a palavra contra vez após vez, por 4 vezes. Quando uma verdade é repetida na Bíblia desse modo, é sempre com o objetivo de dar ênfase. Por exemplo, em João capítulo 14, 15 e 16, Jesus se refere ao Espírito Santo como Consolador por 4 vezes diferente. Isso significa claramente que o Senhor Jesus Cristo está procurando conduzir ao nosso coração uma verdade muito importante sobre o Espírito Santo. Do mesmo modo, nesses mesmos capítulos de João, Jesus se refere ao Espírito Santo como um Espírito da verdade, por 3 vezes diferente. Mais uma vez, Jesus se repete para enfatizar uma verdade importante. Também observamos na Bíblia que toda vez que Deus chama personagens bíblicos notáveis, Ele os chama pelo nome não uma vez, mas 2 ou 3 vezes. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, Ele disse: Moisés, Moisés, em Êxodo 3 e 4. Quando Deus chamou Saulo de Tarso, Ele disse: Saulo, Saulo, em Atos 9 e 4. E Samuel era tão importante para o plano de Deus que Deus o chamou pelo nome não uma vez nem 2, mas 3 vezes. No meio da noite Deus chamou: Samuel, 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 em 1 Samuel 3, 4 a 8. Assim, quando Deus está tratando com uma verdade que é de importância fundamental, ou quando Deus chama uma pessoa ou um personagem bíblico extremamente importante, ele sempre se repete. Isso, é claro, nos leva de volta a Efésios 6 e 12, onde o Espírito Santo repete a palavra contra 4 vezes, dentro do contexto de um versículo. Significa que o Espírito Santo está nos dizendo algo muito, muito importante. A palavra contra, que é usada 4 vezes nesse versículo, é extraída da palavra grega pros. A palavra pros sempre retrata uma posição de avanço ou um encontro face a face. Na verdade, essa mesma palavra é usada em João 1:1 para descrever o relacionamento entre o Pai e Jesus antes da encarnação. Jesus diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus. A palavra com, nesse versículo, é extraída da palavra pros. Uma tradução mais exata de João 1:1 seria: no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo, Jesus, estava face a face com Deus. Essa palavra pros revela claramente a intimidade e o relacionamento íntimo que existe entre os membros da divindade. Ela nos dá uma imagem do Pai e de Jesus em um relacionamento tão próximo e íntimo que o Pai quase pôde sentir a respiração do Filho em seu rosto. Agora, essa mesma palavra de intimidade, essa palavra que é usada para denotar um relacionamento face a face entre o Pai e o Filho, é empregada para descrever um encontro face a face com os espíritos demoníacos invisíveis que vêm nos atacar. Isso significa que em algum momento da nossa experiência cristã entraremos em contato direto com as forças malignas. Efésios 6 e 12 poderia ser traduzido assim: não lutamos contra carne e sangue, mas face a face com principados, olho no olho com potestades, diretamente com os dominadores deste mundo, de ombro a ombro com a maldade espiritual nas regiões celestiais. Terminamos mais um áudio aqui, quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua presença
iniciando uma semana, Senhor. Te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua proteção sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos porque Tu és grande, misericordioso e benigno. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, porque somos pecadores e necessitamos do Teu perdão. Te peço, Senhor, a Tua bênção sobre cada um que me ouve nesta hora. Te peço a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e o nosso coração se alegra em Ti. Esteja conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida. O Teu Espírito Santo Consolador nos ajuda, Pai. Nos ajuda a cada momento, Senhor, e nós somos gratos a Ti por tudo. Obrigada, Papai. Obrigada por ter morrido naquela cruz, por ter nos dado a autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Obrigada por ter deixado, Senhor, essa armadura espiritual para revestir as nossas vidas na luta diária contra o inimigo das nossas almas. Obrigada por tudo. Em Ti somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus oramos assim. Amém. Que o Senhor te abençoe. Voltamos amanhã com mais um estudo. Amém.